Em março, o Secafé iniciou em parceria com a Embaixada do Brasil em Roma e o Museu do Café de Santos uma série de ações promocionais da imagem da cafeicultura brasileira com foco em sustentabilidade, qualidade e diversidade na Itália, quarto principal comprador do produto nacional no primeiro bimestre agora do ano de 2022. Vamos falar ao vivo com o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos. Oi, Marcos, bom dia. Nós falamos recentemente quando você ainda estava em missão italiana. O que a gente pode já trazer de frutos, resultados dessa missão para compartilhar aqui com a nossa audiência? Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Renata, bom dia. Uma satisfação enorme estar novamente com você e com todos os telespectadores. Bom, primeiramente, Renata, é bom contextualizar que estar presente nos países compradores, os países europeus, Europa que representa ali 53% das nossas compras, né, é de fundamental relevância, porque dialogamos com os jornalistas, aqueles que já escrevem sobre agro e aqueles críticos ao Brasil. E, primeiramente, todas as matérias foram positivas no sentido de mostrar a nossa sustentabilidade. Por outro aspecto, são os desdobramentos que foram muito positivos. Nós fizemos uma exposição que começou o ano passado em Roma, aproveitando aquela reunião do G20, que a Roma teve um destaque tão grande global naquele momento. Fizemos uma grande exposição na Embaixada Brasileira, em parceria com o Museu do Café, e fizemos a itinerância dessa exposição. O exemplo foi Florença, que nós pudemos conversar um pouquinho, falando do sucesso, italianos viajando de partes distintas do país para participar do nosso evento. E agora estamos programando outros destinos. Trieste tende a ser o próximo e estamos muito empolgados com todas as possibilidades. Certo, e aí por lá é o que você falou, né? Manter esse relacionamento constante, já que Itália é um importante comprador, figura aí no quarto da lista, Europa suprindo aí mais de 50% das necessidades aí do café do Brasil. E com isso, né, com outros mercados também, como você disse, em Trieste, onde tem a Universidade do Café e outras questões também relacionadas à comercialização, negócios com o café, é muito importante a presença brasileira por lá. E com outros mercados também, Marcos, o que a gente pode avaliar e já vislumbrar de missões importantes que a gente possa vir a ter? Bom, pelo nosso planejamento estratégico, que a gente está trabalhando agora no branding do Cafés do Brasil, a promoção da imagem, a nossa defesa, a nossa sustentabilidade é primeira ordem. E quando nós soltamos os promissores resultados do balanço de carbono, já recebemos convite para palestrar no importante congresso de café que vai ser na Espanha. Um congresso que é itinerante, que desta vez será na Espanha, passaremos uma semana inteira por lá fazendo a promoção da imagem. Está na agenda a França que preside a União Europeia e tem assuntos regulatórios de primeira ordem, como a due diligence, que é a rastreabilidade total, e a responsabilidade corporativa em direitos sociais. E estaremos em Paris, no Paris Coffee Nation, faremos eventos paralelos, pensamos em levar uma exposição também de uma forma itinerante com o Museu do Café e temos outras agendas, como a Suíça, no tradicional Coffee Dinner, que é feito em Basel e esse ano será em Genebra. O que você sente, né, de feeling realmente que quando a gente faz parte dessa agenda ambiental e claro que isso ligado à questão da sustentabilidade, em grandes fóruns, discussões e reuniões com autoridades locais, né? Muitos já entendem, já enxergam de fato a sustentabilidade do café brasileiro ou ainda a gente tem muitos desafios a enfrentar? Qual que é seu feeling, o que você tem percebido e o que principalmente você sentiu do mercado italiano, por exemplo, Marcos? Bom, a nossa percepção é que há uma desinformação muito grande. E essa desinformação é por questões comerciais, que nós sabemos, mas é também pela falta da nossa presença mostrando a nossa realidade. Um exemplo foi a gente se expor aos jornalistas, se expor aos grandes fóruns. E quando você dialoga com dados muito técnicos, com a ciência do nosso lado, nós observamos um reconhecimento. Mas esse trabalho tem que ser feito para chegar no consumidor, com a rede de varejo, com a indústria, e é um trabalho de formiguinha, muito importante que deve ser feito. O consumidor que está lá na ponta, muitas vezes ele olha a gôndola do supermercado, vê cafés do Brasil, ainda não vem no subconsciente dele esse trabalho primoroso que é feito pelos cafeicultores brasileiros e também pelo agronegócio como um todo. Então nós temos que fazer esse trabalho de estar presente, estar com a ciência do nosso lado
e participar de todos os fóruns, governos, rede de varejo, os grandes eventos globais. É assim que nós vamos buscar a nossa consideração e reconhecimento. Exatamente. Agora falando um pouco, né, da questão de exportações que a gente discorreu aí recentemente aqui no programa, dois entraves principalmente, um deles, claro, acaba indo sendo a questão de logística. Esse ainda tende a ser um ponto que neste ano ainda vai dar uma pisada de freio aí de bloqueio de embarques, de exportações, do que seria um fluxo mais normalizado se não tivesse, né? A gente já estava com essa questão de containers mesmo antes da guerra, que a gente conversou muito ano passado, intensificou com a questão da guerra no leste europeu. Ou seja, são dois pilares aí importantes que a gente tende a enfrentar ainda esse ano. O que você tem observado em relação a isso, Marcos? Bom, Renata, analisando os nossos dados, janeiro, fevereiro e março, nós exportamos 10,6 milhões de sacas, que foi um resultado interessante dentro do contexto daquela baixíssima safra 21, afetada pelo clima e também pela bianualidade negativa. Podemos dizer que parte desse resultado ele é aquele café que não foi exportado em 2021. A gente teve ali um estrangulamento da safra, cerca de 3 milhões de sacas deixaram de ser exportadas em 2021 pelos problemas logísticos. Então a gente teve um certo alívio em janeiro, fevereiro e março. Quando veio o fim de março, abril, nós estamos vendo novamente o aperto logístico. E um dos motivos, além da sobrecarga dos portos que continuam ali intensas na costa oeste americana, temos exemplo da costa leste americana, nós tivemos o lockdown em Xangai, estamos tendo, o porto de Xangai fechou, então isso tudo causa um grande congestionamento de navios e isso afeta a nossa logística uma hora ou outra, e nós percebemos isso já nos embarques de abril e nos preocupa. Então a agenda logística persiste e com certeza vamos levar 2022 praticamente como um todo para ver aí um sinal de melhora sequer talvez em 2023 ou fim de 2022. Perfeito, Marcos. Muito obrigada. A gente segue em contato e mantendo a nossa audiência aqui muito bem informada em relação à cultura do café. Até uma próxima. Um ótimo dia.